liberar logo o Duda. Bom dia, Duda, você já tá no ar, viu? Bom dia, Caio. Bom dia, Gomes. Bom dia, Wes. Bom dia ao Chico. Bom dia ao nosso grande repórter policial, Luciano Reis. Eu quero prestar homenagem a essa pessoa que se eternizou na cidade de Alagoinhas, onde dia 2 de 8 de 1943 nasceu Valnei Afonso de Lima Valverde, o nosso eterno Valnei Joyce. Faleceu dia 29 de 12 de 2000. Aliás, foi muito pertinente, só um instante, desculpa interromper, foi muito pertinente a sua ligação, porque hoje, inclusive, nós vamos colocar no baú do Haroldo uma música do Valnei Joyce, cantada pelo Valnei Joyce, justamente em homenagem, né, infelizmente, né, o falecimento do Valnei, mas relembrar, né, a banda Valnei Joyce, que foi idealizada pelo Valnei, né? E que hoje completaria 77 anos se estivesse vivo. Hoje estaria com 77 anos. Grande Valnei, né? Grande Valnei. Patrimônio histórico, né, Duda? Da nossa cidade. Pode continuar, Duda. Isso. E eu particularmente, que faz parte da minha vida, Caio, imagine na vida do Chico Reis, na vida do nosso grande Gomes, né? Porque eu estou prestes a fazer 49 anos, próximo mês, mas o homem deve ter uma gordurinha mais à frente, deve ter uns 15, uns 10 a 14 anos, não sei. E ter esse privilégio, Gomes, você é um abençoado, você, Chico, e outras pessoas também que estão nos ouvindo, que já passaram dos 50 anos, em ter convivido com esse homem, esse exemplo, desde criança, Caio, toda a família em primeira mão, eu tinha ele como exemplo da simplicidade, o mega empresário. Para quem não sabe, eu acho que tem muita gente que está ouvindo agora, não tem noção. Valnei representava pra gente Dodô e Osmar, né, o revolucionário do trio elétrico, né? Valnei foi o homem que dirigia aquele caminhão de som com sua sandália de couro, nunca esqueço disso, sandália de couro. E era o cara que a sua simplicidade, por mais que as pessoas quisessem que Valnei fosse metido, Valnei sempre foi uma pessoa simples, humilde, subir e descer a cidade, várias festas que eu vi isso, cara. Eu tinha jovem, com 15, 16 anos, eu vi Valnei vir no fogão dele dando carona às pessoas. Quantas vezes eu saí de Alagoinhas para ir para Iambupe, Olendina, que Valnei era o rei de Olendina. Quantas vezes eu fui, gastei 2 horas para ir para Pedrão, com a vez Valnei para ir Pedrão, na década de 90, e eu gastei 2 horas, cara, porque só tinha barro na pista. E a gente não pode esquecer jamais, Caio, uma pessoa dessa que representa Alagoinhas pro mundo, Caio. Eu fico triste porque não se tem ainda um reconhecimento eterno para esse homem. Eu fico triste porque o Valnei representa Alagoinhas de qualquer parte do mundo. A gente não pode... Olha, melhor do que falar da história é você viver a história. Eu vivi, Gomes viveu, Chico viveu. Infelizmente, cara, você, que sou uma pessoa jovem, você fica ouvindo isso e você já imagina o que era Valnei. Agora imagine pra gente que nós vivemos isso. Eu vi Valnei na década de 80, quando eu vendia minha cerveja lá, tipo, lá num carrinho de mão. No tempo que eu tomava era aquela velha batida de Tamarino, Gomes. Eu ia atrás de Valnei Joyce, quando eu ia atrás do saudoso Moreno. Moreno era a pessoa que puxava o trio, ficava na frente do trio. Eu só saía da Avenida Micareta quando eu guardava o trio de Valnei lá na garagem. Eu ia pra garagem quando o trio entrava na garagem para não acabar a Micareta. Valnei foi o chiclete com banana do Nordeste, da Bahia. Valnei foi o sucesso de Ivete Sangalo pro Brasil. A gente não pode esquecer da história desse homem. A gente não pode esquecer jamais das histórias que eu vivi. A história na década de 80,
Essa história é interessante. Houve um micajão, porque não teve a picareta, teve um micajão. Salvo engano, o prefeito foi Judélio. Aí Valnei não foi contratado. Quando pensa que na avenida toda lá, cadê Valnei, cadê Valnei, cadê Valnei? Quando chega 19 para as 20 horas, isso é o garoto. Todo mundo vira. Valnei sempre foi uma pessoa inovador. Ele foi o primeiro trio neon, foi o dele. De longe você via, Caio, o Valnei Joyce, era impressionante. Aí de repente você vê todo mundo correndo, que trio aquele, que trio aquele, que trio aquele, ali na Cesta do Povo. Aí vem a banda cantando, salvo engano, com Cabação. Entrei de gaiato no navio, todo mundo deixou Tapajós, deixou Esculacho, veio atrás de Valnei, cantando essa música. Essa imagem, Caio, entrou na minha história. Verdade. Entrou na minha história também ver vários barraqueiros na década de 80, início de 90, quando não se vendia toda a cerveja, o pessoal dizia: Valnei, pô, a cerveja chegou tarde aqui, porque nesse tempo existia só o monopólio de uma cervejaria, e para você comprar você tinha que encomendar, ter moral com o supervisor um mês antes. Aí dizia: Valnei, seu Valnei, minha cerveja não vendi, chegou tarde. Simplesmente Valnei pegava o trio, a banda já estava acabando, Caio. Valnei puxava o trio, parava na porta, parava na frente da barraca. Nesse tempo as barracas eram montadas de madeirite, né? Parava, tocava ali 5, 8, 10, 12, 15 músicas, quase mais 1h30 de som. Os vendedores choravam de alegria, dizendo: Valnei, Deus lhe abençoe. Nesse tempo, cara, a mica já começava na sexta-feira e finalizava na terça-feira. Nós tínhamos encontro do trio. Você não sabe disso, tinha encontro do trio aqui no final da micareta. Alguns curtiam muito isso também, mas Chico. 6 da manhã se cantava Ave Maria em frente à Loja Barreto. O Valnei puxava o trio, Ave Maria ali, e aí finalizava a micareta de Alagoinhas. Depois a micareta passou a ser de quinta a domingo. Valnei antecipava na quarta-feira, mas depois de um homicídio que tocava de graça pro povo, mas teve um homicídio, aí foi proibido, começou oficialmente a emissão na quinta-feira. Então meu desabafo, cara, é porque eu vivi esse momento, eu sou desse momento. Imagine para as pessoas que têm mais idade do que eu, e essa figura, ele tem que ter uma estátua em Alagoinhas, tem que ter um memorial eterno em Alagoinhas, porque ele representa a nossa cidade de Alagoinhas. Eu tenho umas ideias, cara, mas isso deixa para 2021, e com fé em Deus vai dar certo. E se Deus dando certo, Caio, 2021, nessa mesma data, a gente vai estar comemorando essas coisas que eu tenho em mente. Eu quero conversar com o Gomes, com o Chico, envolver várias pessoas que eu sei que amam essa cidade. Muito obrigado, Caio, desculpe minha emoção, viu? Não, tudo bem, Duda. Não, mas sua participação é importantíssima. Você que sempre traz lembranças, né, de uma história de Alagoinhas que muita gente não conhece. Eu mesmo, quando o Valnei faleceu, eu tinha 6 anos de idade. Eu não vivi esse momento. Mas se eu não escuto as histórias, não vejo você fazendo as homenagens, aliás, não só para o Valnei, né, o próprio Benigno, você sempre liga para cá para falar dos grandes artistas, né, que a Alagoinhas já teve, que deveria ser papel, inclusive, da Secretaria de Cultura, que não faz isso, né? Que não faz isso, e a gente vem aqui brigando há muito tempo por um apoio maior à cultura de Alagoinhas, à história de Alagoinhas que não se tem. Mas muitas vezes se dá valor a gente de fora. O Rui Barbosa mesmo só pisou os pés aqui uma vez na vida e tem uma praça, um busto com o nome dele. Agora o pessoal que viveu aqui, que contribuiu para a história da cidade, nenhuma placa tem para a lembrança do nome. É realmente uma coisa para a gente se questionar e cobrar do governo, né, uma ação, né, pela lembrança, pela memória da cidade. Parabéns, viu, Duda? Não, Caio, obrigado. Com todo respeito, Caio, todo respeito ao ex-prefeito, todo respeito ao senador Jacques Wagner. Agora, pelo amor de Deus, com todo respeito, aquela avenida tinha que ser, era Valnei Joyce, é a avenida que a gente chama, é Valnei Joyce, não existe José Wagner e José Magalhães, Caio. Se existe uma crueldade em Alagoinhas, está naquela avenida.
É uma crueldade, ali é Valdejões. O Gomes sabe muito bem disso, todo mundo se referencia como Valdejões. E eu vou brigar para isso, Caio. Eu vou entrar na cidade, recolher assinatura, vou fazer tudo isso. Não para mim, não. Mas é para a história de Alagoinhas ser uma história verdadeiramente da gratidão àquela pessoa que esteve aqui e levou o nome de nossa cidade para todo o Brasil, Caio. E pode contar com esse programa, né? Pode contar com o apoio desse programa. Obrigado, cara. Eu estou antecipando já o que eu vou fazer em 2021. Eu vou recolher assinatura de porta em porta, usando meu álcool em gel, usando minha máscara, indo nos pontos. Mas nós não podemos ter aquela crueldade, ter aquela avenida chamada João Wagner. Tem que ser a Avenida Valnejões, porque foi Valnei que nós conhecemos, foi Valnei que levou o nome de Alagoinhas para o mundo, foi Valnei que tocou várias vezes de graça. Quantas vezes jogos da Copa do Mundo, o Gomes tá vivo para falar mais Chico Reis. Década de 80, década de 90, a seleção classificava, cara, e quando ia para as finais, Valnei botava o trio de graça em frente à garagem. Trio Valnejões, a cidade era lá na garagem Valnejões. Quantas alegrias o senhor nos deu? E o que é que ele deu? O que é que fizeram por ele, Caio? O que é que fizeram por ele? Nada, Caio. Eu não vou me estender mais não, para não começar a chorar aqui, porque é o seguinte, melhor do que falar da cultura, é você ter vivido a cultura de Alagoinhas. Meu muito obrigado, Caio, Deus abençoe, e amanhã eu ligo para falar sobre o final do ano. Um abraço. Valeu, Duda. Pode falar, Gomes. Caio, a realidade é que a história de Alagoinhas precisava ser escrita em um livro, né? Então a prefeitura, o município, poderia muito bem fomentar isso, porque uma série de cabeças pensantes que conhecem parte dessa história em todos os seus aspectos estão envelhecidos, né? Estão envelhecendo e, como é natural, certamente essas pessoas passarão um dia. Então seria muito importante que se aproveitasse esses cabeças pensantes que têm o registro da história de Alagoinhas nas suas mentes registrada, para que colocasse isso no papel e, consequentemente, fizesse um livro, né? Então, vamos cobrar aí em 2021 para ver se isso acontece, para que nós possamos perpetuar a memória da cidade e as gerações mais jovens que não alcançaram essas, né, que não viveram esses momentos que o Duda registra aí, possam conhecer através dos novos recursos que a tecnologia nos propicia. A outra observação que eu quero fazer é que o Duda, com 49 anos, conhece tanto da história de Alagoinhas sem que isso esteja registrado em lugar nenhum. Imagine você se ele tivesse a minha idade, 64, a de Chico, 68, ele conheceria até o próprio Dom Pedro, porque ele falou aí de eventos, de coisas que só quem tem 70 anos e não está escrito em lugar nenhum alcançou, e ele disse que alcançou. Então eu fico a me perguntar, será que ele não conheceu no tempo do Império, inclusive, o nosso querido Dom Pedro II, rapaz? Mas é muito bom, é gostoso essa dedicação do Duda, nos trazendo à memória esses bons momentos, porque diz um ditado popular que recordar é viver, e quem não tem história para contar, certamente não viverá bem. Parabéns ao Duda. E hoje a gente tem uma homenagem ao Valnei Joyce. Diga, Chico. Pois é, Caio, me permitam fazer uma digressão aí ao texto, porque eu nunca revelei isso. O Duda certamente provocando as emoções da gente, me faz revelar e me emocionar com um fato acontecido com meu amigo Valnei. Deus o tenha no melhor lugar possível. Ele era cliente do banco, chegava de longe e já me perguntava qual é a minha conta. Eu dizia 1047779, era a conta de Valnei no Banco do Brasil. E quando eu estava me afastando já da prefeitura, nos últimos dias de governo, nós promovemos uma inauguração de um posto de saúde ali na rua Dr. João Dantas, em Santa Terezinha, próximo à igreja. E o Valnei, eu contratei o Valnei e serviços de sons e etc., para que fizessem essa festa conosco. E era um dia de sexta-feira, inclusive antes da eleição,
era data limite para isso, e Valnei promoveu a festa, nós ficamos muito felizes, a população também, ganhando um posto médico, etc. Eu paguei a Valnei imediatamente, nós tínhamos, isso era novembro, final de novembro, aliás, antes do dia 15 de novembro, e nós pagamos a Valnei, emitimos cheques, ele e o outro empresário também. E não sei por que cargas d'água, Valnei não apresentou esse cheque. Guardou o cheque com ele e o outro empresário também guardou o cheque consigo. Quando o ano terminou, eu perdi a eleição, quem foi eleito foi o doutor Murilo Coelho Cavalcante, e posteriormente à eleição, no dia 2 ou 3, Valnei recebeu o dinheiro e a prefeitura tinha contraordenado todos os cheques que eu houvera emitido até então. Coisa de política, eu não gostaria nem... Eu falo para que as pessoas entendam o fato como se deu. E esse cheque contraordenado, evidentemente, os dois empresários não receberam o dinheiro. Um dos empresários me procurou, eu expliquei a ele que a festa foi para o município, o prefeito tinha emitido cheques para liquidar o débito, ele deveria ter colocado, e então isso decorrera da minha atuação como prefeito, eu ali estava como funcionário do banco. E ele me respondeu o seguinte, um dos empresários, me disse o seguinte: não, eu fiz a festa para você. Você é filho de um grande amigo, era um homem de honra, tinha palavra, e agora você vai me dar esse prejuízo. Então eu disse a ele que prejuízo ele não queria. Paguei o cheque da prefeitura, não pude pagar de vez, paguei de algumas vezes, aliás, de 6 vezes. Na segunda prestação, eu levei o dinheiro ao empresário, ele, talvez envergonhado, disse que eu não precisava mais, me devolveu o cheque da prefeitura. E eu não paguei. Já Valnei Afonso Lima Valverde não me procurou. Em nenhum momento eu soube depois que ele, com o cheque, procurou o então prefeito para quitar, e o prefeito disse que precisava verificar se realmente tinha acontecido o fato para justificar o pagamento. E soube também por um amigo que trabalhava lá, que naquele momento Valnei disse que já estava pago. Ele não precisava mais se preocupar. Ele tinha lidado com um homem de bem, coisa que não estava acontecendo. Isso me foi dito pelo empresário. E ali, um cheque alto. Ora, se o som eu não pude pagar de uma vez só, imagine Valnei Joyce com seu trio, seus instrumentos. Valnei rasgou o cheque e jogou em cima da mesa do então prefeito. Nada do que eu pudesse fazer na minha vida pagaria isso. Então, a Valnei, a família de Valnei, a minha eterna gratidão. Foi uma pessoa que sempre me tratou com o maior respeito, a mim e a todos, e com alegria, principalmente. Do seu bolso, ele construiu a alegria de muita gente, não só aqui, como em Subaú. Então, onde ele estiver, Deus o tenha em bom lugar.